Irmãs, irmãos, muito bem, José. Obrigado pelas palavras. Não, está dentro do... Eu só para a gente encerrar, vou falar um pouquinho sobre o Evangelho também, como o José também já falou. Jesus, ele, como foi colocado, ele apenas informou que há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo, né? Ele se refere ao universo. Com Kardec, como foi colocado também, os espíritos também não comentaram muita coisa, porque não era a hora, né? Kardec descobriu um mundo espiritual, plano espiritual. Mas com André Luiz já divulgou que há cidades no além. E hoje, então, a ciência, o que a ciência nos diz? A nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem cerca de 400 bilhões de sóis. Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da Via Láctea, ela tem 1 bilhão de sóis. Agora imagina quantos mundos giram em volta desses. Por exemplo, nós temos o nosso Sol aqui, tem quantos planetas, né, que giram em volta? Muito bem. Estou falando isso só para a gente ter uma ideia da casa do Pai. E hoje, com esses instrumentos mais avançados, os cientistas dizem o seguinte, isso eu vi outro dia, fiquei até meio assim. Existem 2 trilhões, o que dá para ver, né? Que os instrumentos revelaram. Tem 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de sóis. Cada sol tem vários planetas. Então, e a vida só na Terra. Então realmente há muitas moradas na casa do meu pai. Né? Nós precisamos, de vez em quando, dar uma olhada, pensar um pouco, refletir. Porque os Espíritos dizem o seguinte, amai a Deus, mas sabei por que o amai. Então a gente, olhando a natureza, observando tudo isso, né, que nós estamos falando, que a ciência vem revelar, e as coisas mais simples, como nós estamos falando com as crianças hoje, a água, o alimento, o ar, a vida, tudo isso que nos oferece, para que a gente tenha uma ideia da bondade, da sabedoria, da grandeza de Deus. Muito bem. Allan Kardec, ele fala nesse capítulo aqui o seguinte, que independente da diversidade dos mundos, então, independente desse monte de planetas que existem aí, né, de moradas, essas palavras também podem ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos. Ele coloca aqui na erraticidade, mas nós podemos dizer nós também juntos, encarnados e desencarnados. Né? Então, o estado infeliz ou feliz nosso, da criação de cada um de nós, é um mundo. Então ele diz assim, conforme o espírito nosso, né, ele for mais ou menos puro, liberto das atrações materiais, o meio que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Ou seja, cada um de nós vivemos num mundo. Qual é o mundo que eu vivo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer individualmente. Como ele diz aqui, muitos vivem desapegados das coisas. Outros vivem agarrados às coisas. Outros vivem numa paz tranquila, cumprindo com o dever, levando a vida vai fluindo. Outros vivem num verdadeiro inferno interior, da consciência pesada, do dever não cumprido, da culpa.
da maledicência, fora outras coisas, né, da promiscuidade. Tem pessoas que curtem determinados quadros, filmes, da pornografia, da maldade. Tem pessoas, por exemplo, que gostam, eu estou falando das coisas ruins só, né? Tem pessoas que gostam, por exemplo, de ouvir só notícias de crime. Fica o dia inteiro no radinho lá, matou fulano, a polícia fez isso, aquilo, ladrão, pegou, não sei o quê. Vive nesse mundo. Se perturbam. Se perturbam. Então, está certo Kardec, porque, então, independente dos mundos, independente de nós estarmos habitando a Terra, nós estamos vivendo individualmente, cada um num mundo. E de quem depende viver num mundo melhor? De nós mesmos. De nós mesmos, cada um de nós, né? Cada um de nós. Cada um de nós, porque eu posso escolher ficar assistindo, por exemplo, um filme bom, ouvindo uma música boa, lendo um livro bom, ou fazendo tudo isso ao contrário. Ficar curtindo coisa ruim. E vive numa perturbação danada. Eu tive uma experiência, quando eu era mais jovem, né? Eu trabalhava em São Paulo, viajava todos os dias, e a gente, naquela época, tinha um radinho no carro, né? Então a gente ligava na Jovem Pan, acho que era na época da Jovem Pan, e era a notícia ruim daquilo lá. Ai, meu Deus. E quando nós chegávamos lá, depois de um tempo que eu percebi que a gente chegava perturbado, nervoso no trabalho. Por quê? Ficava curtindo aquele tipo de coisa. Se pusesse uma música, se pudesse uma mensagem, uma coisa, né, agradável, certamente traria uma paz de espírito, traria uma situação melhor, né? Um momento melhor para a vida. Então ele coloca o seguinte: enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem espaços e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados sofrem nas trevas, aqueles que erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente, do sublime espetáculo do infinito. Enfim, eu acho que dá para a gente refletir sobre esta questão, né? Nós podemos começar a viver num mundo melhor já, agora, começando hoje, mudando as nossas atitudes. Se a gente sair daqui, na hora do almoço agora, e for preferir se servir de um prato que foi feito há 3 semanas atrás e ficou fora da geladeira, né? Nós vamos passar mal. Então, fisicamente, a gente escolhe os melhores alimentos, né? Os mais saudáveis. Mas, espiritualmente, nós estamos fazendo a escolha melhor? Por exemplo, quer ver uma coisa? Quem aqui não gosta de uma fofoca? Né? Quem não gosta de uma fofoca? E, às vezes, uma fofoca nos perturba. Seria bom se a gente não soubesse daquilo. O Chico dizia que a fofoca é o bafo do demônio. Sócrates, ele dizia que nós temos que passar, quando alguém vem falar alguma coisa para a gente, passar pelos 3 crivos. Sócrates foi um dos homens mais sábios que passou na Terra, né? Então, os discípulos dele, um dia, um dos que estudava com ele, que ele ensinava aquela criançada toda, chegou para ele e falou: Sócrates, Sócrates, tem uma coisa para te falar. Ele falou: você já passou pelos 3 crivos? Quais, Sócrates? Não, o que eu quero saber é o seguinte: o que você vai falar é uma coisa boa? Ele falou: não é muito boa, não. É bom? Vai ser bom para mim? É bom? Não tenho certeza. E o 3º crivo, é verdade? Também não tenho certeza. Então, Sócrates falou assim: então você guarda para você que você tem para falar, porque não me interessa. Se não é bom, não é verdade,
Como que Vai é? fazer bem. Não vai me fazer bem? Então, fica para você. Entendeu? É assim que a gente deveria viver. Tem um pensamento do Mahatma Gandhi, né? Que foi, Mahatma Gandhi respirou o ar nosso aqui contemporâneo, né? Quer dizer, no nosso tempo, né? Nosso tempo, nós que somos mais velhos, né? Então, esse homem também, não é que ele fosse cristão, porque lá na Índia o cristianismo não é tão divulgado. Mas era um homem que, ele dizia que bastava do evangelho ter o sermão da montanha, as bem-aventuranças, não precisava ter mais nada, que aquilo já era de uma coisa. Esse é Mahatma Gandhi, né? Vocês já ouviram falar, talvez. É o apóstolo, vamos dizer, da não violência. Ele libertou a Índia sem dar um tiro, né? Libertou do jugo inglês. Então tem um pensamento dele, que eu peguei outro dia, que eu vi, outro dia até anotei. Fale apenas, olha, o pensamento do Mahatma Gandhi, fale apenas se suas palavras forem melhores que o silêncio. Se a gente não tiver palavras que forem melhores que o silêncio, a gente fica... Mentira, a gente vai ficar em silêncio o dia inteiro. Talvez não vai ficar gente muito silenciosa, mas se é para nossa... A palavra ela é construção, gente. Não brinca energia, né? É energia que a gente passa, não é só palavra. É magnetismo, eletromagnetismo, né? Palavra salva, palavra mata, palavra Magoa. Coisa tremenda. Magoa, né? Boca fechada não entra mais. Não é popular. Esse é popular e é ótimo. Muito bem. Então, vamos encerrar a nossa reunião. Acho que já deu tempo, né, Vitor? Vamos encerrar a nossa reunião agradecendo a Jesus as bênçãos de hoje, pelas luzes, né, do Evangelho, com uma prece. José, você faz a prece de encerramento para nós hoje? Senhor Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, aqui estamos, Senhor, nessa manhã radiosa de luz, para te agradecer as bênçãos recebidas. Pudemos falar a respeito das suas lições, Senhor, e o nosso coração está alegre e feliz nessa comunhão com o teu Evangelho. Que a tua paz, o teu amor permaneça conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.